Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de português. A gente vai retomar aquele conteúdo da última aula, né, que foi sobre palavras com R inicial, RR e R entre vogais, certo? Esse vai ser o conteúdo, né, que vai ser abordado no nosso TD de português dessa semana, tá? Essa semana nós vamos ter só um TD de português, certo? Que vai ser só sobre esse assunto aqui, ok? Então, a gente vai revisar, né, alguns pontos importantes, né? Por exemplo, aqui, ó, diz que, de acordo com a fonética da língua portuguesa, a consoante R pode ser dita com vibração mais forte e longa, né, como em horrível, sorriso, errado, ou com vibração mais fraca e curta, né, como em áspero, carinho, caro. Com relação à pronúncia forte, ela pode ser expressa no início, né, no início da palavra, como aí temos os casos de Roma, Ruth, rima, rato, e quando vier duplicada, né, que é entre as vogais. Aí no caso aí tem o exemplo de carruagem, carrinho, berrante, barrão. A pronúncia será fraca quando o R aparecer entre vogais. Então, assim, quando é que a gente tem o som forte? Vamos até relembrar aqui. Esses aqui são os exemplos de som fraco, tá? Ó, hora, nora, loira, raro. Então, vamos só relembrar aqui, né? Recapitulando o que foi dito agora há pouco, né? E relembrar o que a gente já viu na aula passada. Quando é que a gente considera som forte? Quando a gente tem o R no início da palavra e quando a gente tem o R duplicado, né? Que no caso é o RR. Por quê? Porque nesses dois casos, a pronúncia do R fica ra, ré, ri, ro, ru. Quando você pronuncia assim, é considerado o som forte, certo? Então, o som do R só é forte quando ele aparece no começo da palavra e quando ele aparece duplicado, certo? Já para o caso, né, do som fraco, é quando a gente tem o R, né, como até eu já falei pra vocês, sabe, aquele som mais tremidinho. É quando ele aparece no meio da palavra, tá? Ele aparece entre duas vogais, mas o som dele fica ra, ré, ri, ro, ru. Nesse caso, a gente considera som fraco, certo? Só tem um caso para som fraco, que é esse, né? Que é quando o R aparece entre vogais e tem esse som mais tremidinho. E para som forte, nós temos dois casos, quando o R aparece no começo da palavra e quando o R aparece duplicado, certo? Aqui, até destacar, né, esse ponto aqui que a gente falou na aula passada e vamos destacar de novo, ó, é que não se inicia palavras com R, né? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que lembrar, tá? Não existe de jeito nenhum você iniciar palavras com RR. O RR ele é usado apenas, né, no meio ali da palavra, certo? Nem vai ter RR no começo da palavra, nem vai ter palavra que termine com RR, certo? E aí, falando aqui, ó, sobre som forte e som fraco, né, especificando um pouco mais isso, a gente tem aqui o exemplo, né, de forra e fora, certo? Se eu for falar pra vocês qual desses dois aqui o R aparece com som forte? No primeiro, né, ó, porque eu tenho o R duplicado e tem esse sonzinho ra, né, ra. E aqui no caso, né, de fora, o R aparece com som fraco, certo? Erra e erra. Qual é o som forte, qual é o som fraco? Som forte, erra. Som fraco, era, certo? Carrinho e carinho. Qual é o som forte aí? Aqui, né, carrinho, R duplicado. E o som fraco, carinho. Nós temos aqui arranha e aranha, né? Qual é o som forte? Arranha. E qual é o som fraco? Aranha, né? E nós temos carro e caro, né? Qual é o som forte? É aqui, né, de carro. E o som fraco de caro, certo? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de novo, de palavras com R com som forte, né? No caso aqui nós temos palavras, o R inicial, né? Nós temos rosto, rio, ratoeira, rico, rótulo, raio, régua. E nós temos, né, aqui exemplos de palavras com RR que também são forte, né? Que é sorriso, corrupção, corrupto, borracha, churrasco, horrível, guerrilheiro. E nós temos aqui os nossos exemplos de palavras com som fraco, né? Quando
o R aparece ali entre vogais, ó, tem uma vogal antes e uma vogal depois, e o som sai mais tremidinho, né? Tá ali no meio da palavra também. Tem um tesourada, tesoura, marido, seguro, segurar, indeferido, arara, certo? E desse modo, a gente encerra, na verdade, né, a nossa revisão, né? Foi basicamente uma revisão, porque a gente já tinha estudado isso, né? Não tem muito mais o que acrescentar, a gente só deu aí uma revisão para que vocês possam fazer o TD, tá? A atividade do TD tá bem simples, gente, tá? Porque o conteúdo ele é bem simples, né? O uso do R aí, no caso que a gente abordou, é bem simples. Então vocês não vão ter dificuldade para fazer a atividade, tá bom? Então, meus amores, é isso. Se cuidem, um beijo e até a próxima aula.